Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o calor, o que é calor do ponto de vista da física, como o calor pode ser transmitido por irradiação, por convecção e também por condução. E vou apresentar um exemplo bastante pertinente de como o calor pode atravessar uma chapa de metal, por exemplo, ou atravessar uma parede, e como que nós medimos o fluxo de calor através de uma parede. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, como que funciona um sistema de ar-condicionado e como o ar-condicionado pode ser dimensionado. E lembrando que se você gosta do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, falando sobre algum fenômeno da natureza interessante, que você gostaria de saber como que acontece, deixe nos comentários. Irradiação. A irradiação é a maneira como o calor pode ser transmitido de um lugar para o outro através de ondas eletromagnéticas. Então o Sol, por exemplo, o calor que sai do Sol chega até a Terra por ondas eletromagnéticas, ou seja, por irradiação. Não existe um meio material entre o Sol e a Terra. Então a única maneira do calor, proveniente do Sol chegar até a superfície da Terra é através da irradiação. Nós conseguimos ver, perceber, digamos assim, esse tipo de transmissão de calor no dia a dia quando você se aproxima de uma fogueira, por exemplo. Não há necessidade de você tocar no fogo para você saber que está quente, que tem muito calor saindo dali. Então esse calor ele sai através da irradiação, com qualquer outro objeto, uma chapa de metal que está muito quente, por exemplo, num fogão, a lenha, por exemplo, você chega perto da chapa e você já consegue sentir o calor proveniente da chapa. Então esse calor está sendo transmitido por irradiação. E o calor ele é transmitido numa faixa bem específica do espectro eletromagnético, que é o chamado infravermelho. Então tem o espectro eletromagnético, que ele mostra todos os comprimentos das radiações que nós conhecemos, e o calor ele está na faixa do que nós chamamos de infravermelho. Então a gente tem o raio-x, tem outros tipos de ondas eletromagnéticas, rádio, micro-ondas, e o calor ele é transmitido na faixa do infravermelho. Isso é interessante, para a gente entender, por exemplo, como funciona aqueles equipamentos de visão noturna que os militares usam, por exemplo, em operações com pouca luminosidade, e até alguns tipos de câmeras usados para alguns programas de TV. Essas câmeras captam justamente o calor que é emitido por algum objeto através de ondas infravermelho. Então eles conseguem captar essas ondas e a partir disso você consegue enxergar objetos que não seriam visíveis a olho nu, por exemplo, através da radiação que esses objetos emitem. Nós, por exemplo, estamos sempre emitindo radiação infravermelho, mas o olho humano não é capaz de enxergar essa radiação, mas com equipamento específico nós conseguimos enxergar esse tipo de radiação. Uma outra maneira que o calor pode ser transmitido é através do que nós chamamos de convecção. Na convecção nós podemos imaginar a água dentro de uma chaleira sendo aquecida. É fácil imaginar que a água ela não aquece ao mesmo tempo, Toda a água não aquece ao mesmo tempo, mas a parte de baixo, a água que está embaixo da chaleira, ela é aquecida primeiro. E nós sabemos que a água mais quente é menos densa do que a água fria. Então nós vamos ter um movimento de matéria dentro da chaleira, ou seja, a água que está embaixo, que está mais quente, como ela é menos densa, ela vai subir. A água que está em cima é mais fria, ela vai descer e vai ser aquecida e vai começar um ciclo. A água quente sobe, a água fria desce, é aquecida e sobe, e esse movimento ele vai cessar quando toda a água estiver à mesma temperatura. Então nós definimos a convecção, uma troca de calor através do movimento de matéria. Bom, e para entender um pouco melhor a convecção, nós podemos analisar, por exemplo, tempestades, grandes movimentos de massas de ar. Esses fenômenos todos estão relacionados ao movimento da atmosfera. E a atmosfera ela se move basicamente por causa da convecção. Você tem uma parte da atmosfera mais baixa que está muito quente, por exemplo, antes de uma tempestade, muito quente, ou seja, o ar está muito quente e o ar quente ele é menos denso. Enquanto uma parte mais alta você tem ar muito frio, então por convecção vai haver
vai ocorrer um movimento de massa. O ar frio, que está na parte de cima da atmosfera, como é mais pesado, ele vai descer, o ar quente que vai subir. À medida que esse ar quente ele sobe, ele esfria de novo, né, por causa da baixa temperatura nas partes mais altas da atmosfera, e vai cair de novo. Então esse movimento, né, vai gerar aí grandes tempestades, pode destelhar casas, dependendo da quantidade, né, da intensidade dessa troca de calor aí por convecção. E por último, mas não menos importante, nós temos a transmissão de calor por condução, que eu acho que é a mais interessante, que nós conseguimos analisar também matematicamente. A condução é a transmissão de calor que atravessa um determinado material. Nós podemos imaginar uma parede ou uma chapa de metal. Nós definimos, né, esse fluxo de calor entre duas superfícies a partir do tipo de material, né, da espessura desse material e também da área. Então, se você tem dois ambientes com temperaturas diferentes divididos por um determinado material, esse material ele vai conduzir calor. E o quanto ele vai conduzir calor vai depender do que ele é feito, da espessura e também da área que está em contato entre esses dois materiais. Nós podemos imaginar, por exemplo, a lateral de um forno, né? A lateral de um forno geralmente é feita de metal e ela conduz calor de dentro do forno para fora. E ela vai conduzir tanto calor quanto ela for condutora, né? Se for no forno vai conduzir muito calor, mas por exemplo a parede de uma geladeira ela já é feita de materiais que fornece para ela uma certa resistência à passagem do calor, então ela não vai conduzir tanto calor. E as paredes de uma sala, por exemplo, nós conseguimos medir quanto calor atravessa essas paredes, sabendo do que elas são feitas, da área e também da espessura dessas paredes. Na sequência, nós vamos ver um exemplo de aplicação do calor e medir o calor que atravessa uma parede. Vejamos agora um exemplo. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de 40 metros quadrados e espessura de 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é 33 graus e deseja-se manter a interna igual a 23 graus, qual será o fluxo de calor conduzido pelas paredes? E um dado que tem aqui é a condutividade térmica da parede, né? Então essa parede, o material que ela é feito, ela conduz 1,25 watts por metro vezes Kelvin, que é o K aqui da nossa expressão. Então nós vamos pegar aqui nossa expressão, né, da condução de calor, do fluxo de calor, e vamos simplesmente substituir. O K é 1,25, né? A área da parede são 40 metros quadrados, e a diferença de temperatura, a temperatura 1 e a temperatura 2, que são as temperaturas interna e externa, 33 e 23 graus. E a espessura da parede, se vocês notarem aqui, é 20 centímetros, nós temos que colocar em metros, Sistema Internacional de Unidades é em metros. Resolvendo essa parte de cima aqui, 33 menos 23 vai dar 10. Depois multiplicando 40 vezes 10, nós temos 400. E dividindo 400 por 0,2, nós vamos ter 2.000. Multiplicando 1,5 por 2.000, nós vamos chegar em um fluxo de calor de aproximadamente 2.500 watts, né? Se forem essas medidas exatas, 2.500 watts. Isso significa dizer que se você tivesse, né, um ar-condicionado instalado nesse ambiente, ele teria que ter uma potência no mínimo de 2.500 watts para manter essa temperatura, porque a cada segundo a gente teria, né, 2.500 watts atravessando as paredes, né, entrando o calor através das paredes.